Muitas vezes, repetimos a oração mais conhecida da Bíblia sem perceber o peso que carrega. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso como quem recita uma fórmula, sem sentir o impacto das palavras? Talvez você mesmo já tenha se perguntado: existe algo escondido nesse texto que eu ainda não enxerguei? O que poucos sabem é que cada frase dessa oração é um mistério revelado, uma chave espiritual que pode mudar destinos. Jesus não nos entregou apenas uma sequência de pedidos, mas um mapa para a vida cristã, um roteiro que conecta o céu e a terra. E se eu te dissesse que, dentro do Pai Nosso, existem sinais proféticos, ensinamentos práticos e até respostas para dores que você carrega hoje? Essa oração não é apenas sobre o passado ou o futuro, mas sobre o agora, sobre o pão de hoje, o perdão de hoje, a vitória de hoje. Este segredo, escondido aos olhos apressados, foi deixado por Jesus como um convite: descobrir a verdadeira essência da oração que molda corações e abre portas no mundo espiritual. E quando esse segredo é compreendido, até mesmo os momentos mais sombrios da vida ganham nova luz. A oração nunca foi apenas um ritual vazio, mas sim o sopro da alma que clama ao Criador. É nesse espaço secreto do coração que o homem se encontra com Deus, não para apresentar listas de desejos, mas para deixar-se transformar pela presença dele. Daniel, mesmo diante do decreto de morte, abriu suas janelas e continuou a orar, mostrando que a verdadeira oração é resistência espiritual contra o medo. Quando Jesus advertiu contra as vãs repetições, não falava do ato de repetir palavras, mas da falta de vida que muitas vezes cobre os lábios. Uma oração mecânica pode soar alta, mas não alcança o céu. O que rompe as barreiras invisíveis é a autenticidade de um coração quebrantado. É por isso que Isaías denunciou um povo que honrava a Deus com a boca, mas tinha o coração distante. Muitos ainda acreditam que orar é apenas pedir bênçãos materiais, mas o coração da oração está em alinhar-se ao sopro eterno de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, declarou que a oração traz paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é a ausência de lutas, mas presença divina em meio ao caos. Pense numa mãe que ora de madrugada, preocupada com o filho que se desviou. Talvez ela não tenha palavras eloquentes, mas o gemido de sua alma é mais poderoso do que discursos ensaiados. É nesse lugar que a oração se torna ponte entre o desespero humano e a esperança divina. A essência da oração é proximidade. Não é sobre quantidade de frases, mas sobre qualidade de entrega. Jesus não buscava multidões para impressionar. Ele buscava montes silenciosos para estar com o Pai. A lição é clara: quem deseja intimidade precisa aprender a se retirar, a ouvir, a permanecer. Talvez você já tenha experimentado o silêncio de Deus. Ora a ora, e parece não ouvir resposta, mas até o silêncio é linguagem celestial. Ele molda a paciência, purifica intenções e revela se buscamos a mão de Deus ou apenas os seus presentes. Muitas vezes, o céu em silêncio prepara uma resposta maior do que esperávamos. A oração é também uma disciplina diária. Paulo disse: orai sem cessar. Não significa estar de joelhos o tempo todo, mas cultivar um coração que conversa com Deus em cada respiração. É o motorista que agradece ao escapar de um acidente, o trabalhador que pede sabedoria antes de uma decisão difícil, a avó que intercede pelo neto enfermo. Na prática, isso transforma a vida. Quem ora não foge das lutas, mas as enfrenta com outro espírito. Aquele que dobra os joelhos recebe força para permanecer de pé diante das tempestades. E quando a alma se cansa, a oração levanta asas invisíveis que carregam o coração acima das circunstâncias. O que diferencia a oração verdadeira da oração superficial é a sinceridade. Deus não se impressiona com palavras bem escolhidas, mas se aproxima de um espírito contrito.
Um homem pode enganar a multidão, mas não pode enganar aquele que sonda os rins e os corações. A oração que sobe é aquela que nasce no quebrantamento. É assim que a oração se torna ponte, diálogo e refúgio. Não um discurso decorado, mas um encontro real que gera transformação. E se a essência da oração é comunhão, então precisamos entender o modelo mais perfeito que Cristo nos deixou. Um modelo que não é fórmula, mas revelação, a oração do Pai Nosso. Entre tantas formas de orar, Jesus nos deixou um modelo que não é apenas uma oração para ser repetida, mas um roteiro espiritual que molda a alma, o Pai Nosso. Cada palavra carrega peso eterno, revelando não só quem Deus é, mas quem nós somos diante dele. Não se trata de decorar frases, mas de mergulhar em significados que atravessam os séculos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui não começamos pedindo nada, começamos adorando. A oração inicia com reverência, lembrando-nos que estamos diante do Santo dos Santos. Quando alguém se ajoelha e reconhece a grandeza de Deus antes de apresentar suas dores, o coração já começa a ser transformado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É um pedido que confronta a nossa própria vontade. Quantas vezes oramos querendo que Deus apenas confirme nossos planos, mas o verdadeiro discípulo clama para que o céu governe a terra, para que a vontade eterna prevaleça sobre os caprichos temporais. Essa é a essência da submissão espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não falamos aqui de abundância desmedida, mas de confiança diária. Como o maná que caía no deserto, Deus nos ensina a depender dele a cada amanhecer. Na prática, isso nos liberta da ansiedade pelo amanhã, lembrando-nos que o Deus que sustentou ontem também proverá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase pesa no coração de muitos. Pedir perdão é fácil, liberar perdão nem tanto. Mas o perdão é chave de liberdade. Quem retém mágoas acorrenta a própria alma. Jesus nos lembra que não podemos beber da graça sem antes abrir as mãos para que outros também a recebam. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui confessamos nossa fragilidade. Nenhum de nós é invencível. Reconhecer a vulnerabilidade é força, pois abre espaço para a proteção divina. Como soldados em batalha, pedimos escudo contra as setas do inimigo e refúgio contra os enganos que rondam nossa mente. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração termina como começou, em adoração. Depois de expor nossas necessidades, voltamos os olhos para aquele que governa sobre tudo. É como se Jesus dissesse: lembrem-se de que, mesmo em meio às tempestades, o trono de Deus permanece firme e eterno. Esse modelo não é apenas uma oração para ser repetida em momentos religiosos. É um roteiro para a vida. Ensina-nos a começar adorando, a depender diariamente, a perdoar sem reservas e a confiar na proteção divina. Se cada cristão aplicasse essas palavras, não haveria apenas orações mais fortes, mas vidas inteiramente renovadas. O Pai Nosso é mais do que um texto bíblico, é um espelho. Ele mostra nossas falhas, mas também aponta o caminho para a restauração. Quem se coloca diante de Deus com essas palavras descobre que não está diante de uma fórmula, mas de uma revelação viva, capaz de transformar cada área da existência. E se o Pai Nosso é um modelo, a pergunta é: como aplicá-lo na prática diária? Como transformar essas palavras em experiência viva, para que a oração não seja teoria, mas intimidade real com o Criador? É nesse ponto que precisamos mergulhar no próximo passo, a oração como prática constante de dependência e proximidade. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você.
e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A oração verdadeira não é teoria, mas prática diária. Não basta conhecer as palavras corretas, é preciso experimentar o diálogo vivo com Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho amado, levantava-se de madrugada e buscava um lugar solitário para orar. Ele nos mostra que a força espiritual nasce no secreto, longe dos aplausos e da vaidade. Quando oramos em segredo, aprendemos que não se trata de performance, mas de intimidade. O quarto fechado, as lágrimas silenciosas, o coração exposto diante do Pai. Esse é o altar invisível que Deus valoriza. Mateus 6:6 nos lembra que o Pai, que vê em secreto, recompensará. Essa recompensa não é sempre material, mas a presença dele que consola e fortalece. No entanto, oração em secreto não significa negar a oração em comunidade. Em Atos 4, vemos os discípulos clamando juntos e sendo cheios do Espírito Santo. A diferença não está no lugar, mas na motivação. A oração verdadeira busca a face de Deus, seja em silêncio individual ou em clamor coletivo, sem máscaras. Na vida prática, orar é confessar dependência. Quem ora reconhece: sem ti nada posso fazer. Jesus disse em João 15:5 que sem ele nada podemos produzir. Assim como o galho não dá fruto separado da videira, o cristão não floresce longe da presença de Cristo. A oração é o fio que mantém essa ligação vital. Imagine alguém atravessando um deserto. A oração é como o cântaro de água que sustenta em meio à caminhada. Sem ela, a alma seca, a mente se cansa e o coração se torna pesado. Com ela, até mesmo o deserto se transforma em lugar de revelação, porque a dependência abre espaço para a providência. Tiago 5,16 nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas o texto também nos exorta à oração mútua. Confessai vossas culpas uns aos outros. Isso mostra que a vida de oração não isola, mas integra. Aquele que ora aprende a carregar o fardo do irmão, tornando-se instrumento de cura e restauração. É no secreto que aprendemos a ouvir. Muitos oram apenas para falar, mas esquecem que oração é também silêncio para escutar. Hebreus 4,16 diz que podemos nos aproximar confiadamente do trono da graça. Essa confiança não é arrogância, mas certeza de que seremos ouvidos por um Pai que responde, ainda que de formas inesperadas. A prática constante da oração molda o caráter. Quem ora não apenas pede, mas se transforma. Aos poucos, desejos egoístas cedem lugar ao desejo da vontade de Deus. O coração endurecido se torna maleável e a mente ansiosa aprende a descansar. A oração é, portanto, um exercício de dependência que gera maturidade. E mesmo quando parece que não recebemos resposta, a oração não é em vão. Cada lágrima, cada palavra, cada silêncio diante de Deus constrói uma história eterna. A oração não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas. E mudando pessoas, muda destinos inteiros. Se a oração é intimidade e dependência, também é esperança. Pois todo clamor verdadeiro aponta para algo maior, o reino que virá, a vontade de Deus que se manifestará plenamente. E é exatamente nesse horizonte que entramos agora. A oração como anúncio profético de um futuro glorioso. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Quando Jesus ensinou, venha o teu reino, ele não falava apenas de uma melhora moral da sociedade, mas de um evento cósmico que transformará todas as coisas. Cada vez que repetimos essa súplica, fazemos uma declaração profética. O mundo atual não é o fim da história. Existe um reino que virá e já se insinua no presente. A oração se torna, então, um ato de fé escatológica.
Assim como os profetas do Antigo Testamento anunciavam o que ainda estava por vir, cada cristão que ora clama pelo cumprimento de promessas eternas. Não pedimos apenas que Deus nos ajude em nossos dias difíceis. Pedimos que o céu invada a terra, trazendo justiça e restauração. No Apocalipse, João descreveu a Nova Jerusalém, adornada como noiva para o Cordeiro. Ali não haverá mais dor, choro ou morte. Quando o discípulo de Cristo ora, seja feita a tua vontade, ele participa desse anseio universal pelo fim do sofrimento. A oração é, portanto, mais do que petição. É profecia em forma de clamor. O simbolismo do Pai Nosso nos lembra que cada frase aponta além do imediato. O pão de cada dia nos conecta à provisão presente, mas também aponta para o banquete eterno. O pedido por perdão antecipa a grande reconciliação final, onde toda lágrima será enxugada. Cada súplica tem raízes na eternidade. A força desse simbolismo está em manter viva a esperança. Imagine alguém que atravessa uma enfermidade dolorosa. Ao orar, livra-nos do mal, não pede apenas alívio físico, mas expressa fé de que chegará o dia em que o mal deixará de existir. Essa oração se torna âncora em meio à tempestade. O profeta Daniel viu reinos que se levantavam e caíam, mas recebeu a revelação de que um reino eterno seria estabelecido pelo Filho do Homem. Quando oramos o Pai Nosso, nos alinhamos a essa visão. Reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece. Cada oração é como um grão de eternidade semeado no tempo. Esse aspecto profético da oração também é um ato de resistência. O mundo grita desesperança, mas o crente responde com fé: Teu é o reino. Dizer isso é desafiar a lógica dos impérios terrenos e afirmar que existe uma soberania maior. É proclamar que a última palavra não está nas mãos dos homens, mas nas de Deus. A oração, nesse sentido, é também anúncio. Cada vez que pedimos pelo reino, declaramos que o mal não será eterno, que a injustiça tem prazo de validade, que o sofrimento será vencido. É como acender uma vela em meio à noite escura, antecipando o amanhecer que já se aproxima. E se a oração é profecia, também é convite. Pois não pedimos apenas que Deus faça a sua vontade futuramente, mas que já a faça em nós, agora. Assim, o futuro invade o presente e o cristão se torna sinal vivo daquilo que ainda virá. Essa é a dimensão mais profunda da espiritualidade cristã. Por isso, antes de ser um discurso decorado, o Pai Nosso é uma convocação. Ele nos chama a viver de olhos voltados para o que virá, mas com os pés firmes no chão de cada dia. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta: como aplicar tudo isso de forma prática em nossas orações diárias e em nossa caminhada de fé? A oração do Pai Nosso pode ser estudada como um roteiro espiritual. Cada frase é como uma chave que abre dimensões diferentes da vida cristã. Nos estudos bíblicos, é possível meditar em cada petição, extraindo dela princípios de adoração, dependência, perdão e proteção. É como caminhar por um jardim sagrado, onde cada palavra é uma semente plantada pelo próprio Cristo. Para quem prega, o Pai Nosso é um sermão já pronto, carregado de verdades eternas. O pregador pode escolher um tema: a vida de oração, o perigo da repetição mecânica ou a necessidade do perdão, e desenvolver uma mensagem que vai além da teoria. As escrituras citadas nesse modelo dão base sólida e revelam como a oração é um estilo de vida. No dia a dia, cada cristão pode transformar o Pai Nosso em prática viva. Ao acordar, pode começar louvando: santificado seja o teu nome. Antes de tomar decisões, pode orar: seja feita a tua vontade. Nas necessidades financeiras, lembrar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim, a oração deixa de ser distante e se torna companheira de cada situação. Essa prática tem um efeito poderoso sobre a alma.
Quem vive o Pai Nosso diariamente aprende a perdoar com mais facilidade, porque se lembra do perdão recebido. Aprende a depender de Deus, porque confia no pão de cada dia. Aprende a enfrentar tentações, porque clama pelo livramento. É um exercício que fortalece a fé e molda o caráter. Em reflexões pessoais, a oração pode servir como espelho espiritual. Pergunte-se: tenho orado apenas por rotina ou com sinceridade? Tenho perdoado ou ainda carrego ressentimentos? Tenho pedido apenas bens materiais ou tenho clamado pela vontade de Deus? Esse exame revela muito sobre a qualidade da nossa intimidade com o Pai. A oração também pode ser uma prática familiar. Imagine uma casa onde todas as noites pais e filhos oram juntos o Pai Nosso, não como repetição mecânica, mas como reflexão viva. Essa rotina cria raízes espirituais nas crianças e fortalece laços de fé que resistem às pressões externas. O lar se torna pequeno templo, onde a presença de Deus habita. Na caminhada cristã, orar o Pai Nosso é lembrar-se de que a vida é dependência. Não temos garantias no amanhã, mas temos o pão de hoje. Não temos certeza sobre o futuro, mas temos o perdão oferecido agora. Essa prática liberta do peso da ansiedade, porque coloca o coração sob o governo do Reino Eterno. O Pai Nosso também desafia a comunidade de fé. Ele começa dizendo Pai Nosso, não meu Pai. Isso significa que a oração é coletiva. Não podemos orar corretamente se não nos lembramos dos outros. Cada vez que repetimos essa expressão, somos confrontados a deixar de lado o egoísmo e a pensar no corpo de Cristo como um todo. A prática diária do Pai Nosso não elimina as outras orações, mas as orienta. Ele se torna um mapa para qualquer súplica, adoração, dependência, perdão, proteção e louvor. Ao segui-lo, evitamos cair na superficialidade e mantemos o coração alinhado com o que é eterno. É como se cada oração fosse afinada pela melodia que Jesus compôs. E ao fim, quem vive o Pai Nosso descobre que não é apenas uma oração, mas um estilo de vida. Uma vida que respira adoração, depende da graça, pratica o perdão e aguarda com esperança a vinda do reino. Mas essa aplicação prática abre outra porta. Como essa oração pode transformar não apenas momentos de espiritualidade, mas todo o rumo da existência. O Pai Nosso não é apenas uma oração antiga, é uma convocação diária. Cada palavra de Jesus foi esculpida para nos ensinar a viver de forma mais profunda, mais dependente, mais conectada ao coração do Pai. Agora, a pergunta que ecoa é: você vai apenas repetir as palavras ou permitir que elas transformem a sua vida? Pense em quantas vezes você orou sem realmente refletir. Hoje é o dia de mudar essa história. É o momento de transformar oração em encontro, súplica em intimidade, repetição em revelação. A cada Pai Nosso, você se lembra de que não está sozinho. A cada pedido de perdão, você recebe chance de recomeçar. E se a oração que Jesus nos deixou fosse a chave para restaurar o que parece perdido? Se o pão de cada dia fosse mais do que alimento, mas esperança renovada? Se o perdão liberado fosse a cura para feridas que você carrega há anos? Deus ainda ouve, e Ele espera que você ore como quem crê, como quem depende, como quem se rende. O segredo do Pai Nosso está em viver aquilo que os lábios proclamam. Por isso eu te convido. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre as verdades profundas da palavra. Pois se esta oração já abriu seus olhos hoje, imagine o que ainda será revelado quando caminharmos juntos mais fundo nas Escrituras.